Há 50 anos, a Constituição Portuguesa prometeu a todos o direito ao ensino e a liberdade de criação científica e cultural. Será que podemos falar de uma promessa cumprida? Bem-vindos ao Causa Comum, uma iniciativa do IPPS-ISCTE que, ao longo desta temporada, percorre os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Eu sou o Paulo Tavares e, neste episódio dedicado à educação e à ciência, tenho dois convidados que conhecem o tema por dentro. Quer pelo lado da investigação, quer pelo outro lado da experiência de quem decidiu já políticas públicas. David Justino é sociólogo, professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, foi Ministro da Educação entre 2002 e 2004 e Presidente do Conselho Nacional de Educação entre 2013 e 2017. É agora coordenador da coleção O Ensino em Portugal antes e depois do 25 de Abril, da Fundação Belmiro de Azevedo, uma coleção que analisa um século de educação em Portugal. Isabel Flores é economista e doutorada em políticas públicas, é investigadora aqui na casa, no CIES do ISCTE e também diretora executiva do IPPS. Representa Portugal na OCDE, na Comissão de Investigação em Educação, e as áreas prioritárias que tem como áreas de investigação prioritária são a decisão baseada em evidência, a equidade no sistema de ensino e a relação entre políticas públicas e resultados escolares. São, portanto, os convidados ideais para, ao longo da próxima hora, sabermos afinal o que ficou por cumprir da Constituição nesta área da educação, porque é que o Código Postal, por exemplo, continua a ser tão importante e apesar de tanto no percurso escolar dos portugueses, e se, passados 50 anos, a Constituição é ainda o horizonte certo para pensar o futuro da escola. David, Isabel, antes de mais, obrigado por terem aceitado este convite. Gostava de vos ouvir aos dois neste primeiro conjunto de perguntas mais gerais. Que país chegou ao 25 de Abril de 74 em matéria de educação? Que herança concreta em números, estruturas, sobretudo mentalidades, é que os constituintes tinham na mesa quando redigiram os artigos sobre o direito ao ensino? David, comece por si, que é o nosso convidado. Ok, muito obrigado. Eu julgo que aquilo que o Estado Novo nos lega, em termos de, não é só o problema dos direitos, mas em termos da concepção do que deve ser o ensino e do que deve ser a educação, foi algo que tem dois ou três aspectos positivos, tem dois ou três aspectos muito negativos. Primeira coisa, legou-nos um sistema altamente centralizado, que eu considero que é um aspecto negativo, mas que o 25 de Abril, a Constituição e tudo o resto, não o alterou. Legou-nos uma organização marcadamente corporativa, que, não obstante o 25 de Abril, a Constituição, eu acho que também não o alterou. Mas legou-nos também um país em que praticamente nós tínhamos 25% de população analfabeta. Não obstante o Estado Novo ter conseguido reduzir e quase que eliminar o analfabetismo entre os grupos etários mais novos, aqueles que passaram depois pela escolarização, tinha depois o lastro, digamos, da população mais idosa, com taxas de analfabetismo muito elevadas. E aí eu julgo que o regime democrático conseguiu reduzir, basta dizer que nós tínhamos em 1970, um bocadinho antes do 25 de Abril, qualquer coisa como 26% de analfabetismo, dos quais 19% dos homens, 31% das mulheres. Portanto, a diferença de género aqui também a trabalhar. Em 91 reduzimos para 11%, e em 2021 estamos nos 3%. Eventualmente agora estamos nos 2%, não é? Pronto, não é? Portanto, isto são dados censitários e, portanto, tem a ver com as datas de sucessos. Mas é interessante também que o diferencial entre analfabetismo masculino e feminino mantém-se. Ou seja, homens 2,1% de analfabetismo, mulheres 4%. Ainda há essa diferença? Ainda há essa diferença. Que é uma coisa que já não se nota na escolarização. Ou seja, se nós conseguirmos distinguir entre escolarização masculina e masculina, quer dizer, o desenvolvimento, em especial nos últimos 30 anos, o desenvolvimento da escolarização feminina foi muito mais rápida do que a da masculina. E hoje tem taxas de escolarização ligeiramente superiores. Embora
temos de ter sempre muito cuidado com isto, porque também nós continuamos, porque temos que olhar que nascem sempre mais homens que mulheres. Ou seja, porque a relação de masculinidade é sempre de 105 homens, 100. Mais coisa, menos coisa, vai variando, mas quer dizer, é uma relação quase estável. Isto quer dizer que na escolarização vamos ter mais homens, ou mais escolarizados, menos escolarizados, nós temos mais, um universo maior, nas mulheres menos. Portanto, nesse aspecto, eu julgo que o regime democrático criado pela Revolução e, acima de tudo, instituído pela Constituição, de alguma forma pegou nisto. E houve um problema também muito grande. Eu acho que o Estado Novo fez um esforço, eu não direi meritório, mas pelo menos razoável, de investimento no primeiro ciclo, recorrendo a soluções muito facilitadoras, como sejam os chamados postos escolares, recorrer a pessoas que não eram formadas, que não tinham formação para isso, mas que eram regentes, etc. Bom, tudo bem, mas conseguiu, de certa forma, ou seja, nós chegámos a 1981, tínhamos 100% de escolarização no primeiro ciclo. E havia cobertura de infraestrutura, pelo menos, ao longo do país, sim. Pelo menos isso. Mas isso fez-se com sacrifício do ensino secundário no sentido de pós-primário, não é? E superior. Ou seja, quer o secundário, quer o posterior, o superior, mantiveram-se como sistemas muito confinados, muito fechados, apenas acessíveis à elite. Ou seja, no caso dos liceus, dos velhos liceus, começa a abrir com a introdução do segundo ciclo, na década de 60, e depois é a expansão a partir daí, no terceiro e já no secundário. O regime democrático acaba por, no fundo, ter que confrontar-se com a inexistência de infraestrutura capaz de absorver esta procura tão pressionante. Portanto, porque as pessoas querem mesmo, que havia aulas, eu lembro, por exemplo, já no meu tempo, o número de alunos, o meu número, ultrapassava os 40 dentro da mesma turma. E, portanto, aquilo foi apertar, encher. E todos nós nos lembramos das escolas com contentores. Aliás, havia aqui uma muito próxima do Isqueté. Os pré-fabricados, os contentores, etc. E isso manteve-se praticamente até à década de 90. Ou seja, a oferta pública ia a reboque da procura. E o grande tema para a comunicação social no mês de setembro não era o início das aulas, era saber se as aulas abriam ou se não abriam. Não é? E não era em setembro, era se calhar em novembro ou em janeiro. Eu ainda me lembro nos primeiros anos das aulas começarem perto do Natal e depois interrompiam logo outra vez. Só para se perceber isso, por causa dos pré-fabricados, foi aqui muito bem lembrado. Eu entrei em 63, Liceu de Beiras. Eu comecei as aulas no dia 16 de dezembro. Ainda lá fui no dia 17, no dia 18 estávamos de férias de Natal. Claro. Porque aquilo não estava pronto, os pré-fabricados não estavam prontos. E, portanto, aquilo há alguma falha de planeamento, de alguma forma, mas era uma procura pressionante que se manteve sempre. Ou seja, essa procura de educação, que é um bom sinal, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, é que as pessoas não estavam interessadas em mais educação. Não estavam. E tanto estavam... Que havia procura. Que havia procura. Que assim que se abriu, a procura explodiu. Nomeadamente nas chamadas grandes concentrações urbanas, havia uma classe média que havia desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial e que tinham agora os filhos na década de 60, 70, etc., que começaram a ir. Ou seja, o valor social da educação passou a ter um peso importante durante essa era. Portanto, aquilo depois projeta sobre o 25 de Abril e, de alguma forma, a Constituição ainda refletia apenas algumas... a Constituição de 76 ainda refletia algumas das preocupações que vinham de trás. Quer dizer, a grande preocupação do Estado Novo era o analfabetismo. Mesmo que fosse só 1 ou 2 anos, saber ler e escrever, já ficava, quer dizer... Aliás, esse era o conceito de educação do Estado Novo. Exatamente. Que era saber ler e escrever. Exato. Fazer umas contas de sumário. Exato, os 3 anos de educação... Literacias base. Ou literacias seja, base só para não ser analfabeto. Mas eram as próprias famílias que faziam isso. E, às vezes não é um problema só do Estado. É as próprias famílias. Nós devemos dizer, a escolaridade obrigatória...
de primária, digamos assim, foi decretada em 1844. Só atingimos a plena 100% da taxa de escolarização em 1980 e 82. Portanto, demorámos quase 140 anos a concretizar. Portanto, isto não era só a ver com o Estado, com os mecanismos de coerção que podiam ter, mas tinha a ver com as famílias, muito para quem pobres, a educação... Não é? O custo de oportunidade de pôr um filho a estudar era perder a mão de obra, era perder a mão de obra. Exatamente. E, portanto, isso e é o filho é entendido uma... sempre como mão de obra. Claro. Em especial as raparigas, claro, porque eram domésticas, não é? E funcionavam como domésticas, não é? Para além do trabalho no campo, etc. E, portanto, há aqui uma alteração profunda que a Constituição ainda não reflete, não é? Ainda não reflete, porque tem alguns aspectos mais ideológicos, digamos assim, mas que depois se vai concretizar na década de 80, 90, etc. Isabel, não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre este... Há pouco a acrescentar, o David fez aqui uma excelente introdução ao Estado Novo. Só lembrar que o David tocou nisto, no ensino básico só 20% é que havia, a taxa de escolarização do ensino secundário era de 20% e a universidade inteira não chegava aos 100 mil estudantes. Neste momento entram 50 mil estudantes nos concursos de acesso e nós estamos preocupados porque houve uma quebra em relação ao ano passado. Nesta altura, a universidade toda do país inteiro, em todos os anos e todos os ciclos, era menos do que 100 mil estudantes. Mas era muito menos, porque muito menos, sim. Em 75 falamos de 56 mil. Ok, na universidade toda, era muito abaixo. No total dos anos todos, sim, todos os cursos. 56 mil, dos quais apenas concluíam... E os cursos eram 5 anos, não eram 3 como agora. Dos quais apenas concluíam 9.400. Claro. Ou seja... Mesmo no superior havia um filtro muito grande. Claro. Não era só o filtro, as pessoas hoje também não suportavam aquilo, quer dizer, ou porque não tinham condições económicas... Mas quando falo filtro é isso mesmo, não é? Que é a incapacidade de continuar até ao fim. Exatamente. Agora, no caso, atualmente estamos com 455 mil matriculados. Sim, é perto de meio milhão de matriculados neste momento, nas universidades portuguesas, e com uma taxa enorme... Foi multiplicado por 9, pelo menos. Sim. A Constituição de 76 consagrou o direito ao ensino com uma linguagem que era muito marcada, claro está, pelo contexto revolucionário que se vivia naquela altura. Fala em superar a função conservadora da divisão social do trabalho, fala em sociedade socialista. Essa linguagem foi desaparecendo nas sucessivas revisões constitucionais. David, o que é que se perdeu e o que é que se ganhou com essa evolução do texto da Constituição? Eu não perdi nada, confesso. Não, aquilo que as sucessivas revisões vieram consagrar foi ter alargar o mais possível o consenso em torno do texto constitucional, no que diz respeito à educação. É claro, por exemplo, a versão de 76 falava no progresso da sociedade democrática e socialista. Não é? Falava o tal que estava a dizer do problema da visão da função conservadora da visão social de trabalho. Quer dizer, falava muitas coisas e acima de tudo era muito marcada pelos equilíbrios que o PREC havia instituído naquele contexto. Agora, é claro que depois, nas revisões posteriores, isso veio a ser. Eu acho que se ganhou em termos de maior consensualidade. Não é? Perdeu-se em termos de maior afirmação de um projeto que morreu. Ou seja, no fundo, quer dizer, a própria designação foi atrás de um projeto que apenas resta no momento no preâmbulo, se não estou em erro, não é? Sobre a caminho de uma sociedade socialista. Não é? O que não é operacional, Isabel, que é um conceito que é pouco operacional e, portanto, o que me parece a mim é que o que se ganha a seguir com as revisões, principalmente creio que com a de 82, é de facto o alargarmos a ambição da parte educativa, que vai muito para lá do acesso, e começamos pela primeira vez a ter conceitos como a igualdade de oportunidades e, portanto, uma maior abrangência do ensino. E fugindo um bocadinho, ou melhor, permitindo melhor operacionalização de conceitos educativos, e que depois, enfim, a lei de bases um pouco depois acaba por operacionalizar isso aí, e marcando também um bocadinho o fim do período, enfim, da grande confusão, da grande democratização das escolas, a gestão das escolas, portanto, tudo aquilo
passa ali um período de grande atividade a seguir ao 25 de Abril e que, enfim, põe a escola na confusão que o David há bocadinho já nos disse ali naqueles 4, 5 primeiros anos após o 25 de Abril, e que era inevitável, e que depois começa então, como o resto do país, aliás, a estabilizar, a entrar numa fase mais tranquila e mais operacional. Isabel, a Lei de Bases do Sistema Educativo de 86 é muitas vezes apresentada como o momento em que a Constituição passa a ter efeitos práticos no campo da educação. Concorda com essa afirmação ou consegue ver outro momento de viragem? Não, há um segundo momento de viragem que é ali muito perto e às vezes até se pode confundir, que é a adesão à então CEE. Mas sim, a Lei de Bases é quem vem operacionalizar e pôr regra no sistema, não é? Definir claramente os ciclos, as escolaridades obrigatórias, as formas de gerir as escolas. Portanto, a Lei de Bases é um momento em que se organiza o sistema de ensino e em que se para de haver alguma confusão, alguma forma pouco organizada e pouco profícua de operacionalizar a democracia. E depois isto coincide praticamente com a entrada na CEE, que aí sim, através essencialmente de haver mais dinheiro, mais fundos, foi possível fazer escolas, formar professores, alargar as tipologias de ensino. Portanto, nessa altura assistimos a uma verdadeira sedimentação daquilo que é hoje o nosso corpo escolar e o nosso estabelecimento de ensino. Portanto, eu diria que esses são os dois grandes marcos, e há um terceiro um pouco mais à frente, que é quando a OCDE resolve recolher dados massivos dos sistemas de ensino, sim, através do PISA, nomeadamente, e depois nos permite ter visões comparativas de educação, não só internas, com dados que nunca tinham sido recolhidos internamente pelos nossos sistemas estatísticos e continuam a não ser, e portanto permite-nos olhar para dentro e para as verdadeiras condições do país numa série de indicadores aos quais não tínhamos acesso, e também fazer comparações com os países com os quais nos gostamos e queremos comparar, e perceber que tínhamos que fazer ajustes na nossa educação. Portanto, eu diria que há aqui estes 3 momentos fundamentais para o sistema de ensino em Portugal. David, está de acordo que são estes os 3 momentos? Sim. Estou de acordo. Aliás, a Lei de Bases de 86 até podia ter sido aprovada mais cedo, só que não houve consenso político para isso. Porque nós temos a Lei de Bases de Veiga Simão, que é de 73, que depois ficou praticamente anulada, mas de certa forma inspirou muito as várias propostas de lei que apresentaram na Assembleia. Eu lembro perfeitamente o professor Vítor Crespo, o ministro na altura também, apresentou 3 versões seguidas de alteração da Lei de Bases, foram todas chumbadas por falta de consenso. Portanto, ele foi ministro da AD, não é? Depois, com as eleições de 85, foi possível, primeiro governo de Cavaco Silva, PRD, Partido Socialista, foi possível criar ali um consenso relativamente alargado, mesmo com o PC, por exemplo, sobre a revisão da Lei de Bases. E houve uma comissão que trabalhou muito bem, diga-se de passagem, que tinha uma parte do trabalho feito, porque na verdade foram 13 anos a trabalhar e a refletir e a discutir, e isso foi, enfim, agora, de certa forma, vai regulamentar ao nível, quer dizer, a Constituição tem que enunciar grandes princípios e objetivos, digamos assim. A Lei de Bases tem que os precisar ao nível da administração, não é? Da operacionalização, não é? E, portanto, nesse aspecto, a Lei de Bases é 86. O outro ponto de viragem, concordo com a Isabel, é a partir da altura em que começa a haver, digamos que, escrutínio externo e, acima de tudo, uma cultura de avaliação que não existia na altura. Quer dizer, e isso é só após 2000, 2001, quer dizer, só a partir daí é que começa a haver uma alteração, que foi a pouco e pouco,
mas que se instalou, quer queiramos, quer não. E, portanto, porque partia sempre do princípio, e eu falava com alguns professores, que era, nós não temos nada que ser avaliados, já somos avaliados pelos pais, pelos diretores, etc., não temos nada a ser mais avaliados. Eu disse, não, tem que ter, porque nós precisamos, o problema não é só avaliar, saber se estão bem ou não, o problema é saber avaliar para comparar, para corrigir o que está mal, quer dizer, porque não havendo esta evidência decorrente de uma avaliação, andamos às cegas. Sim. Pura e simplesmente, quer dizer, é impossível. A questão aqui não era a avaliação dos professores, mas sim das aprendizagens e do sistema, não é? A avaliação em geral. Mas o que eu acho que um dos problemas aqui para essa aversão à avaliação... Foi a avaliação dos professores, claro. Isso mais tarde, não é? Mas é sempre a personalização de uma avaliação e nós não estamos a olhar para o professor A ou para o professor B e para o seu trabalho, mas para o sistema como um todo e para as capacidades que os alunos, em certos momentos do seu percurso escolar, têm ou não têm. E de como é que elas se combinam com outras características do foro pessoal, do foro social, do foro da organização escolar e para as quais nós temos que ter instrumentos para poder intervir. Isabel, os dados do PISA mostram que Portugal melhorou significativamente os resultados escolares nas primeiras décadas do século XXI. Quando lemos esses números à luz do mandato constitucional, que fala em igualdade de oportunidades, de acesso, êxito escolar, é mesmo um caso de sucesso que estamos a falar. O que é que os dados nos dizem? Bem, Portugal mostra no PISA que os alunos portugueses aos 15 anos, que é aquilo que o PISA mede, sabem hoje muito mais do que aquilo que sabiam em 2000 ou 2003, quando são os primeiros dados do PISA. 2000. Portanto, 2000, mas é uma base de dados, pois são os piores, mas depois também houve alguns ajustes aos participantes na amostra, e portanto não é completamente comparável com as amostras atuais, mas as de 2003 já são completamente comparáveis e portanto, bem, isso é inegável, nós passamos de estar a 30 ou 40 pontos da média da OCDE para estarmos na média da OCDE. E, portanto, não há nenhum outro país do grupo de países que tenham feito regularmente o PISA com este tipo de melhoria e de desempenho e de capacidade de resposta num teste. Até porque haveria poucos tão atrás e que tenham começado tão atrás, não? Não, os países têm-se mantido mais ou menos e o PISA tem mantido sempre o núcleo duro dos países e alargado muitíssimo. Começou com o OCDE e pouco mais e neste momento tem 80 países, creio eu, neste ciclo que vai sair em breve. São mais de 80 países, incluindo já tem alguns países da África onde havia carência de resultados e de evidência. Agora, o que o PISA nos dá é muito mais do que este olhar simples de ranking sobre resultados ou sobre onde é que o país se situa. O que o PISA nos dá é a possibilidade de olhar para dados profundos sobre os alunos, sobre as suas características, sobre os diretores das escolas e a forma como a escola se organiza, sobre os pais e sobre os professores. Dados que são sistematicamente recolhidos em boas amostras que são representativas e fidedignas e que nos permitem ter um olhar sobre o sistema que nos remete para, eu não vou dizer causalidade, mas pelo menos correlacionalidade entre características e resultados e desempenhos do sistema. No último ano, há sempre esta discussão, não é? Portugal baixou, aliás a OCDE baixa toda, reflete a pandemia, reflete os fechamentos escolares, reflete todas as questões que tivemos ali em 2020. Portugal baixa ligeiramente mais do que a OCDE, já vinha numa ligeira queda no ciclo anterior. Precisamos de perceber agora nos próximos se esta queda se mantém, se conseguimos recuperar, se o que é que está a ser feito, enfim, como é que os professores e as escolas têm conseguido recuperar os alunos neste período pós-pandémico. Eu falava há pouco no texto de abertura no Código Postal, os dados mostram que em Portugal esse ainda é um fator decisivo, seja na comparação entre zonas mais ricas e mais pobres nos grandes núcleos urbanos, seja entre interior e litoral. Onde é que o Estado está a falhar no mandato constitucional que promete precisamente igualdade de oportunidades? Ainda existem sinais claros de segregação? Existem sinais claríssimos de segregação e de segregação dentro dos municípios urbanos.
porque é onde há muitas escolas, não é? Quer dizer, os municípios onde há uma ou duas escolas, os alunos ficam todos nessas escolas. Municípios urbanos onde há muitas escolas, a segregação é escolas muito clara. Diferentes também. As escolas são muito diferentes. Eu tenho estado a fazer um trabalho que estou agora a finalizar, que não tem a ver só com a segregação económica, mas tem a ver com a segregação das populações dos estudantes estrangeiros. E temos municípios em que tens escolas com 0% de estudantes estrangeiros e outras com 60% de estudantes estrangeiros, com índices, aquilo que nós chamamos o índice de dissimilaridade absolutamente enorme. E outros municípios que também teriam possibilidades, ou que isso também poderia acontecer, isso não acontece. E, portanto, há aqui mecanismos e que, curiosamente, uma análise que eu fiz agora muito recentemente mostra-nos que os mecanismos para esta dissimilaridade ou para esta segregação vêm das próprias famílias. Ou seja, em sítios onde temos 3 condições em simultâneo, portanto, em locais onde temos pais muito educados, escolas com resultados nos exames nacionais muito distintos e pais portanto, pais muito educados, escolas com resultados muito distintos e a presença de escolas privadas ou de segregação de bairros muito elevada, temos municípios com enorme segregação. Em municípios em que uma destas condições falha, a segregação já não existe ou é muito mais controlada, é muito mais pequena. Portanto, há aqui grandes segregações escolares dentro das populações urbanas onde há muitas escolas. Obviamente, continuamos a observar resultados mais baixos no interior ou em zonas mais pobres do país, e aí é mais efetivamente derivado da qualidade do corpo escolar, diria eu, e da massa crítica que se gera em torno da escola, e aí é mais de políticas públicas. Nos outros é uma coisa social profunda dentro das nossas classes médias altas, que é, eu vou utilizar o meu capital para colocar o meu filho na escola A ou na escola B, onde estou convencida que terá uma melhor educação. David, o seu trabalho mais recente analisa um século de ensino em Portugal, tendo até em conta o que a Isabel estava agora a dizer. Onde é que a Constituição falhou nas promessas que continha? Ou, alargando mais para esse século, onde é que o Estado está a falhar? Bem, vamos à primeira e depois vou à segunda. Os problemas da equidade e da igualdade de acesso, de oportunidades, etc., só se colocaram nas revisões seguintes, ou seja, não, na versão de 76 da Constituição não está lá nada, tal como, por exemplo, o problema da educação ambiental. Agora, é interessante ver porque quer o papel dos filhos dos imigrantes, quer o papel, por exemplo, das crianças com deficiência, sei lá mais o quê, passou a estar também consagrado na Constituição como no articulado. Isso quer dizer que se alargou a perspectiva de integração e de uma escola para todos, não é? E eu julgo que nesse aspecto foi positivo e refletiu algumas das preocupações na altura existentes e que eu diria que eram, de certa forma, pioneiras, e nesse sentido julgo que a Constituição, a evolução do articulado até correspondeu precisamente a algumas daquilo que eram grandes desafios para a educação. Agora, o problema, onde é que a educação falhou? Na minha opinião, falhou em 2 domínios. Em primeiro lugar, falhou no que diz respeito à qualidade do ensino. Ou seja, nós tivemos desempenhos excepcionais em termos quantitativos. Redução do abandono escolar, aumento da escolarização. Em especial não da população, por exemplo, população mais ativa,
aumentou excepcionalmente. Hoje nós decretámos em 2009 a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Neste momento, a faixa dos habitantes entre os 25 e os 45 anos, aquilo que nós podemos dizer que na geração dos pais, já tem mais de 10 anos de escolaridade. Não é? E, portanto, já está a responder mais rapidamente ao desafio da escolaridade obrigatória que os outros desafios anteriores responderam. E, portanto, nesse aspecto, em termos quantitativos, a escola respondeu bem e o sistema público respondeu bem. O que é que não respondeu? É aquilo que a Isabel já destacou aqui, que são, nós não conseguimos superar os problemas das desigualdades. Eu não tenho as desigualdades como, nomeadamente desigualdade social, digamos assim, como, digamos, um dos motivos fundamentais. Mas o problema da desigualdade na não equidade do acesso e a proporcionar a todos as mesmas condições de aprendizagem, e aí eu acho que não melhoramos. Não obstante termos, em comparação com o regime anterior, os miúdos tinham que escolher, primeiro era ao fim da escola primária, depois era ao fim dos 12 anos, tinham que ir ou ensino técnico, agora não. Agora vai-se até ao 12º. E a escola excluía, não é? A escola estava ali para excluir rapidamente, eliminar os alunos que não nasceram. O acesso ao liceu era restritíssimo. Era muito restrito. E só alguns é que conseguiram passar, isso é bom, ótimo, mas foram muito poucos, não é? Agora, este problema da massificação até ao secundário, eu acho que caminhámos bem, mas entretanto criámos uma segunda via, ensino profissional, por exemplo, e não a qualificámos também. Ou seja, tratamos, e a pior coisa que nós podemos tratar em relação aos estudantes e aos miúdos provenientes de famílias mais carenciadas é tratá-los como coitadinhos, que é isso que muitas vezes as escolas fazem. Coitadinhos, não podemos puxar muito, coitadinhos, não podemos fazer nada, que eles não têm as condições, e vem sempre de saber o que é que eles trazem de casa. Portanto, nesse aspecto estamos a falhar. O caso, por exemplo, do projeto TAPE é uma ilusão. Aquilo é uma ilusão. Territórios educativos de intervenção prioritária. Exatamente. Sim. Aquelas escolas são TAPE desde quase a sua criação. E, portanto, são escolas estigmatizadas. E aquilo que a Isabel diz corresponde perfeitamente. Agora, eram estigmatizadas pelo tipo de população que tinham, muitas vezes populações migrantes, bairros pobres, etc. E agora são estigmatizadas pelas novas vagas de imigrantes, não é? E, portanto, não é isto que o próprio projeto TAPE no seu início concebia. Não é? Portanto, falhamos e continuamos a falhar aí, precisamente, não é por causa do problema de sermos generalistas, ou seja, de querer ensinar a todos como se fossem um só. O problema que se põe aqui é que este princípio da igualdade de acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem não se está a verificar. E este é que é o problema. E aí acho que tem a ver com políticas públicas, mas tem a ver com também famílias, escolas, professores. Ouçam, é a mesma coisa. Os próprios professores acabam por discricionar, digamos assim, ou seja, a forma como há professores que rejeitam ir para determinado tipo de escolas. Ou se vão, querem sair rapidamente. Exatamente. Sim. Da melhor vão contrariados. Exatamente. A propósito de políticas públicas, Isabel Portugal tem tido políticas educativas assentes em evidências científicas, ou continuamos a tomar decisões com base em ou convicções ideológicas, urgências eleitorais, modas pedagógicas? Qual é que tem sido o histórico desde há 50 anos? Nunca houve tantos dados como há agora. Sim, certo. Nunca houve tantos dados como há agora. Sim. Quer dizer, agora já começa a haver menos, porque temos alguns problemas recentes de recolha de dados e de base de dados. Mas sim, nunca houve tantos dados como há agora e nunca houve tanta investigação em educação como há agora. E a abertura dos dados, a DGEC tem facilitado a consulta de bases de dados e, portanto, há muitos investigadores a fazerem muito trabalho de investigação interessantíssimo sobre a educação.
há um buraco enorme na apropriação dessa investigação para fins de políticas. Sim, pontualmente temos algumas políticas que claramente são feitas com base em evidência. Por exemplo, o encerramento de escolas do primeiro ciclo do ensino básico, aliás iniciado aqui pelo David Justino e depois continuado pela Lourdes, pela ministra Maria Lourdes Rodrigues. Isso era evidentemente baseado em evidência, porque havia escolas com 1, 2, 3 crianças onde a massa crítica de aprendizagem era tão pobre que era impossível aquelas crianças crescerem, desabrocharem, e esse é um exemplo de uma política tipicamente ancorada na evidência. Há muitíssima política que é feita e é decidida antes de qualquer avaliação sobre a política anterior, antes de qualquer visão ou ancorada em evidência de que agir de outra maneira vai nos dar melhores resultados, e muitas das políticas nem sequer têm associado a si a resolução de qualquer problema específico. Normalmente vamos melhorar a equidade, ou vamos melhorar a escola, vamos ter uma educação melhor. O que é que isso significa? Não é? E, portanto, qual é a ligação entre esse objetivo e exatamente isto que se vai aqui fazer? Portanto, a resposta é pontualmente há algumas políticas obviamente ancoradas em dados estatísticos claros, óbvios, em estudos. Há muita coisa a nível das políticas, ou grande parte, eu diria 90% das políticas, que são, enfim, de cariz ideológico, de cariz do momento, de resposta a pressões diversas da sociedade e dos próprios políticos em si. David, quero ouvi-lo sobre este tema também. Sim, mas já agora esteve no Conselho Nacional de Educação entre 2013 e 2017. Era consultado com frequência e sentia que o organismo tinha um papel de facto? Eu não era consultado com frequência, mas houve alguns casos em que me pediram, por exemplo, introdução do ensino do inglês no primeiro ciclo. Não é? Foi o ministro Nuno Crato que me pediu para fazer um parecer sobre isso. E fizemos a investigação, fomos dados, então fizemos. Portanto, não foram muitos, mas foram alguns. E, portanto, não tenho que me queixar. Mas eu julgo que, como a Isabel disse, quer dizer, nós nunca tivemos tanta evidência como temos agora, nunca tivemos tantos dados como temos agora. O problema que se põe aqui não está na fundamentação, está no querer, ou seja, qual é a vontade política. E aquilo que se nota é que os ministros são inventados à última da hora, não é? E são lançados para os ministérios para fazerem as suas políticas, sem terem produzido seja o que for sobre isso, sem que terem refletido sobre isso, sem que podem conhecer, que é uma coisa é a gente conhecer, porque é da... Até porque da educação todos conhecemos qualquer coisa, todos temos filhos, sobrinhos, passámos por lá. Fomos alunos, não é? Depois, outra coisa é ter um propósito, é ter um objetivo, é ter um desafio pela frente, é saber assim, olha, nós temos este objetivo e queremos fazer isso. Mas também, David, há de convir que se calhar há poucas pessoas que tenham inclinação e que tenham vontade de ir para esse cargo, porque eu reconheço. É dos mais complicados, é provavelmente o ministério com maior rotação desde 75. Agora já não. Mas isso, olha, eu sinceramente, eu também, isso é verdade. Não é o demais, mas é quase. Mas eu não me importo que os ministros mudem. Eu só queria que as políticas tivessem continuidade, não é? Pois. Exatamente. E isso conseguiu-se. Por exemplo, estou-me a lembrar, eu, passando pela Carme, passando pela Maria de Lourdes e depois pelo Nuno Crato, houve um conjunto de políticas que se mantiveram. Não é? Que eu comecei, não é? A reorganização do primeiro ciclo, quer dizer, introduzir alguma gestão e introduzir algum critério, digamos, na organização da rede, a reforma do ensino secundário, assim, que depois foram continuadas. E, portanto, mesmo não obstante a mudança de ministro... E de partido até. E de partidos, conseguiu-se manter algumas das linhas fundamentais. O problema é quando... em situação de extremação e de polarização política, que se quer fazer aquilo que o outro fez, ou contra o outro
fez ou aquilo que o outro não fez. E, portanto, é esta extremação que eu julgo que não é saudável. E, acima de tudo, a mania de querer ir para lá para criar obra, para deixar marca, sempre em comparação com os anteriores. Sinceramente, acho que eu sinceramente servi muito de coisas que vinham do tempo de Marçal Grilo e dos ministros anteriores a mim. Eu, por exemplo, o primeiro problema relativamente ao problema da gestão dos professores foi um estudo do professor Jorge Tadeu, assim que ele se chamava, que o professor, que o meu antecessor, o antigo reitor da Universidade de Aveiro, não é, me legou na transição de pasta e disse: olha, está aqui. E era um estudo ótimo sobre as necessidades dos professores a médio e longo prazo. E, na verdade, quer dizer, aquilo que ele me disse é que nós não estamos com falta de professores agora, só que as previsões faltam por outras coisas, nomeadamente quando se fazem alterações curriculares, eu vou precisar de mais professores. Quando se fazem redução do número de alunos por turma, eu vou precisar mais de professores. Quando se faz alteração do número de cadeiras, eu vou precisar de mais de professores. Se eu digo que vou juntar, se eu tenho mais turmas com alunos com necessidades educativas especiais, eu vou precisar de mais professores. E, portanto, é este acumular depois de boas vontades, que não são planeadas, que leva precisamente a uma má gestão do próprio sistema. E, nesse sentido, eu julgo que temos muito a melhorar relativamente a isso. Agora, fazer gestão não é, e gerir o sistema, não é andar a aprovar leis a torto e a direito. É fazê-las cumprir. E esse é o problema. Isabel, a propósito precisamente de professores, são um fator absolutamente decisivo do sistema e garante da qualidade do ensino, mas são também um dos nós mais complexos de desatar das políticas educativas em Portugal. A Constituição e a lei protegem os seus direitos. A realidade é que a carreira docente tem-se deteriorado. O que é que foi falhando? Nós temos neste momento um quadro docente muito envelhecido, com falta de ânimo, com falta de vontade. O que é que se passa e como é que se pode reparar isto? Primeiro vou já contrariar-te, não é? Pronto, a carreira docente não se tem deteriorado. Ao contrário do que é, enfim, que toda a gente vai enchendo a boca, a verdade dos dados, e olhando novamente para os dados, é que a carreira docente em Portugal continua a ser uma carreira financeiramente das mais atrativas da administração pública, com garantia de emprego vitalício, com salários bastante acima da média da administração pública para formação igual, na ordem dos 30%, com o chegar ao topo da carreira em relativamente poucos anos, a comparar com todas as outras carreiras. Portanto, financeiramente não é verdade que a carreira se tenha deteriorado. Houve algumas alterações, nomeadamente na idade da reforma, que passou a ser, que foi alargada, veio, mas nem são esses aspectos que normalmente são trazidos para cima da mesa. A carreira docente complexificou-se. Se nos dissermos a carreira docente é hoje mais exigente do que era há 30, 40, 50 anos atrás, antes do 25 de Abril, sem dúvida, quer dizer, antes tínhamos a tal exclusão de alunos que já falámos aqui e os professores lidavam com o crème de la crème e, portanto, o ensino era muito diferente e tinha objetivos muito diferentes e tinha um objetivo fundamental de instruir. Não é? Agora, à medida que a responsabilidade da escola se vai alargando, a tipologia de populações se vai diversificando e que todos ficam na escola até ao 12º ano ou até aos 18 anos, complexifica e muito, densifica a profissão e torna, a meu ver, um desafio muito mais interessante para quem opta por seguir essa via. Portanto, ponto número 1, a carreira docente não se deteriorou, tornou-se mais complexa. Portanto, eu diria que não falhou. Portanto, não há uma falha da gestão dos docentes. Temos a questão do envelhecimento agora, resultado direto da explosão da procura pelo ensino nos anos 80 e 90, onde se contratou massivamente professores para dar resposta àquela procura. Pessoas que na altura tinham 20 e poucos anos e agora estão a chegar à idade da reforma. Houve inversão populacional, a população começa a cair,
começamos a ter menos filhos, há menos crianças a chegar à escola, não há necessidade da contratação de mais professores, até um certo momento, não é? Portanto, na altura em que o David foi ministro não havia falta de professores, aliás havia excesso de professores naquela altura, porque se formavam massivamente e não entravam no sistema, e que são as pessoas que agora têm 45 a 50 anos e estão finalmente a ter uma colocação de professor efetivo num quadro de zona porque pedagógica. Porque há de novo mais procura agora. Ou numa escola. Sim. Porque estes professores mais que estão a começar a chegar à idade da reforma. Portanto, isto é uma consequência direta da estabilidade profissional. Se eu tenho um emprego que posso ficar a vida toda naquele emprego e os professores portugueses não abandonam, uma vez entrados no sistema, ficam no sistema até ao fim da sua carreira, estão agora a chegar ao fim e, portanto, naturalmente começam a precisar de ser substituídos. O que é que aconteceu? Derivado da formação de professores em excesso que não tinham colocação, começou a diminuir a procura por ser professor, porque os jovens começaram a perceber, eu não vou fazer esta formação porque os que acabaram de se formar antes de mim não têm uma vida de não colocados, são professores substitutos que andam aqui e ali, e isso não é uma vida que eu quero. E, portanto, quer as universidades começaram a diminuir o número de vagas de profissionalização, quer os estudantes que iam para aí deixaram de procurar. E, portanto, chegámos a um ponto em que o que é que nós temos neste momento? Muita gente a sair e poucos professores ainda formados. O que é que nós tínhamos? Tínhamos uma grande reserva de professores, que são estes formados nos anos 2000, no início do século, que se mantiveram a querer ser professores e que agora estão finalmente a entrar no sistema, e não temos professores abaixo dos 30 ou dos 35 anos formados, muito poucos professores. E, portanto, agora neste momento estamos de facto numa fase muito complicada, e que se prende com substituição permanente de professores, que são os que vão para a reforma, e depois a substituição temporária das faltas temporárias de professores, por doenças, por parentalidades, por outro tipo de licenças, e que agora não há ninguém nas reservas para os substituir, não é? Porque os que estavam nas reservas entram para os quadros, deixam de estar nas reservas e não temos lá ninguém. E, portanto, este é o quadro do envelhecimento, e que nos vai trazer problemas não é a médio prazo, já estão a acontecer, não sabemos, que deixou de haver dados, já agora, deixar aqui o meu protesto para o facto de que deixou de haver dados sobre este David, tema. não sei se quer... Não, eu acho que eu só acrescentaria uma coisa, porque a base a Isabel enunciou muito bem, mas tem a ver com o reconhecimento social. Isso tem. Não é? Eu julgo que perdeu-se houve uma coisa. degradação. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Mas eu, por alguns inquéritos, há alguma evidência já reunida. A evidência que nós temos é quando nós olhamos para os dados do PISA e perguntas aos pais e aos estudantes. O que é que tu achas dos teus professores? Em relação a uma série de dimensões que são perguntados, os professores portugueses aparecem nos píncaros de todos os professores da Europa. Não, mas peraí, os próprios professores é que constantemente vitimizam-se e dizem mal de si próprios. E tu tens nos dados esta evidência um bocadinho bipolar, que é: está satisfeito com a sua profissão? Não. Odeio isto tudo, e só tens para aí 5% de pessoas a dizer que sim. E depois, outra pergunta: se pudesse, mudava de profissão? Não. Claro. Perto de 100% diz que não. E, portanto, e depois tens esta linguagem cá para fora de vitimização de uma coisa que eu não percebo muito bem o que é o conceito, que é falta de respeito. O que é isso, a falta de respeito? É respeito ou respeitinho? Não é? Costumo eu perguntar, não é? O que é a falta de respeito? A falta de respeito é: os encarregados de educação agora são muito mais formados, eles próprios, e portanto vão à escola e querem perceber porque é que o meu filho está com dificuldades aqui ou ali, o que é que se passa, posso fazer alguma coisa, posso aprender, a escola está a falhar. Sim, questionam, tal como eu quando vou ao médico questiono, e não estou a faltar ao respeito ao médico, só quer saber. David. Não, eu continuava a dizer, quer dizer, concordo com isso, mas o problema, quando eu digo aqui reconhecimento social, é um reconhecimento social não através da expressão da imagem do professor, mas acima de tudo aquilo que é o efeito fundamental, que é o problema da mobilidade social ascendente. Ou seja, a profissão de professor foi uma das alavancas fundamentais
para muitos estudantes que conseguiram, com muito esforço, provenientes de famílias mais pobres, de zonas rurais, etc., com muito esforço conseguiram tirar um curso superior. O curso, digamos, o ser professor, a profissão de professor é uma pessoa que era reconhecida socialmente, mas que ou seja, se traduzia num aumento significativo do seu status social. E aquilo que os professores hoje sentem é que esse aumento do status social não se verifica. Ou seja, a gente pode dizer assim, bom, são percepções. O país está muito diferente também, não é? E o país está diferente. Mas é para os professores. Agora, é para todos os licenciados. Não, é verdade, mas os professores tinham uma posição claramente mais reconhecida. Mas que tu vais às sondagens e tu perguntas às sondagens quais são as 3 profissões mais reconhecidas, e é sempre as 3 primeiras e mudam de ordem, sim, médicos, juízes e professores. E pode ser nesta ordem, às vezes vêm noutras ordens. E, portanto, as pessoas continuam a olhar para ser professor, ser médico, ser juiz como os 3 top of the top da sociedade. Mas há aqui uma dimensão que eu acho que é importante, que é o problema do movimento sindical. E o papel do movimento sindical, de alguma forma, adotando formas de luta que eram de grande exposição e de tal falta de respeito, não é? E quando os professores começam a fazer greves de forma sistemática, é óbvio que isso traduz, não sei se traduz no aumento, digamos, dos ganhos, mas traduz numa diminuição e numa perda, digamos, do reconhecimento social. E esse, penso que, é por isso é que em alguns casos, até pelo aumento excepcional dos contratados e daqueles que andam sempre com a casa às costas, e isso é real. Isso é real e isso contribuiu para esta imagem Exatamente. De que os professores têm uma situação muito instável, e até porque os contratados são daqueles que entram, não são permanentes e, portanto, nunca passam do nível base. Tiveram um tempo enorme. Aliás, fomos condenados, Portugal foi condenado pela União Europeia por causa dos contratados. Essa precarização da relação laboral desvalorizou a posição social do professor. Isso sim, mas tem a ver com a precarização e não com o facto de ser professor. Aliás, dizer uma coisa, e já agora, que os professores recentemente num teste novo desenvolvido pela OCDE, num outro programa de recolha de dados que é o TALIS, e que fizeram o ano passado pela primeira vez um teste de conhecimentos pedagógicos. Os professores portugueses são os que têm mais conhecimentos pedagógicos de todos os países que fizeram este teste. E, portanto, mostrando aqui que grande parte das melhorias e do desenvolvimento da nossa educação é mérito de quem está no terreno e de quem trabalhou. E a qualificação, quer inicial, quer contínua. Nossos professores são muitíssimo qualificados. Nós temos 90% de professores com mestrado ou doutoramento. Meus caros, já estamos muito próximos do nosso tempo e eu não me queria ir embora sem falar da outra parte, e assumo que se calhar dediquei pouco tempo deste guião a essa parte, que é a questão da ciência. A Constituição de 76 tinha um artigo próprio sobre este tempo, sobre investigação científica, um artigo que foi progressivamente integrado e diluído nas sucessivas revisões. Portugal tem hoje níveis de investimento em ciência muito abaixo da média da União Europeia. É uma consequência real desse retrocesso do texto constitucional, David? Ou outras razões? Não, quer dizer, o texto constitucional enuncia um princípio. E o problema não se pode ver só porque há outras fontes de financiamento da própria ciência e da investigação científica. Agora, que nós temos em relação a 30, 40 ou 50 anos atrás o maior número de investigadores, temos. E papers e publicações, não tanto em patentes. Em patentes penso que não estamos tão bem. Patentes é menos. Mas quer dizer, nesse aspecto, a ciência progrediu. Apesar de compararmos mal com... Exatamente. Agora, há uma outra coisa que eu julgo que é importante. É que é impossível haver desenvolvimento científico se não houver cultura científica. E a cultura científica tem que se instalar, ou pelo menos sugerir desde os primeiros anos da escolaridade. Quer dizer, é a capacidade de questionamento, a capacidade de pensar as coisas, isso é fundamental. E não basta termos muitos investigadores nos mais variados domínios, se isso não conduz à produção
de resultados e à produção de patentes, de inovação, tecnologia, artigos científicos, e nesse aspecto devo dizer que não conseguimos fazer nada. E se faz com mais dinheiro, duvido que se faça. Agora, que é possível, o investimento que nós precisamos em ciência é em condições de trabalho para os já existentes e não em meter sempre mais gente. E não precarizar a ciência, já que falávamos de precarização dos professores, falemos também da precarização dos investigadores. Mais vale ter menos, com boas condições de trabalho e uma boa relação laboral, do ter muitos precarizados. Muita gente precarizada e além do mais, a questão aqui do investimento em ciência ser muito instável. Para os que estão também e para os que estão precarizados também. As pessoas andam sempre a fazer concursos que depois têm uma taxa de sucesso absolutamente na ordem de 4, 5%, portanto absolutamente residual, sem nunca saberem quando é que vai haver novo concurso, quando é que eu posso pôr o meu projeto e, portanto, há aqui uma precarização não só dos contratos laborais, mas também do investimento. Uma batalha contínua por financiamento, não é? Por financiamento. Sim. E que esta senha da pessoa ter que andar sempre a fazer concursos, ou nacionais, ou europeus, ou outros privados, alguns, para obter financiamento, conduz a que muitas vezes não tenhas tempo para investigar. Porque cada um destes concursos é uma loucura de trabalho e de conceptualização e de burocracia para os fazer. E, portanto, o que eu vejo à minha volta é a precarização, quer dos contratos laborais, de grande parte dos investigadores, e que é um problema que se tem vindo a tentar resolver com estes contratos a 6 anos, mas que depois passam dos 6 anos e as universidades não têm dinheiro para lhes pagar aos centros de investigação e, portanto, é muito, muito, muito complicado. E depois a precarização do investimento para a própria investigação e isso é muito, muito, muito complexo. E continuamos a ter o nosso financiamento de ciência muito ancorado em fundos europeus e pouco ancorado no Orçamento do Estado. Meus caros, ainda não é hora de dizer nos irmos embora, porque queria-vos pedir um último exercício. Nós, ao que tudo indica, pelo menos a nossa agenda política indica-nos isso, que vamos ter um processo de revisão constitucional aberto mais cedo ou mais tarde. O que é que alterariam no texto da Constituição nesta área da educação, David? Eu não mexia nada. Deixar estar como está. Aquilo que precisa de alteração é a lei de bases. A lei de bases está completamente... A lei de bases, estamos neste momento com 40 anos de lei de bases, vigência de lei de bases, de 86 a 2026. A Constituição só tem que enunciar os princípios que são princípios transversais e são perenes, não é? E, portanto, como está bem. Agora, a lei de bases precisa. E, portanto, eu sinceramente não alterava nada de especial. Isabel, concorda? Pois, cautela com as revisões constitucionais, muito mais nesta configuração política que temos neste momento. É preciso que a Constituição... Nomeadamente para não voltarmos ao nacionalismo. Era isso que eu ia dizer. Obrigada por me tirares as palavras da boca. Que é preciso ter cuidado para não voltarmos atrás. Portanto, eu não mexeria na Constituição. É evidente que a lei de bases tem que ir sendo atualizada a miúdo, e neste momento estamos numa fase em que os desafios da digitalização e da inteligência artificial e dos conteúdos no ensino precisam de ser olhados também e precisam de estar espelhados em algum instrumento de educação, mas não é na Constituição de facto, e portanto eu não alteraria a Constituição. Se pudesse ser eu a decidir, não há alteração constitucional nem na educação nem em nada, não se mexe agora, deixa estar sossegadinho. Permito só dizer uma coisa que eu acho de forma sintética, para além dos 40 anos da lei de bases, o que é necessário dizer é que o sistema educativo alterou-se profundamente nestes últimos 40 anos. Mas profundamente. Sim. Os desempenhos, os objetivos, as populações alterou-se completamente. Hoje enfrentamos desafios que não eram sequer imaginados há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. E as escolas estão-se a adaptar precisamente a isso. Mas para isso também precisa de um quadro legal que oriente um pouco aquilo que são prioridades. As normas estão atrasadas em relação à realidade, é isso? São, claramente. David Justino, Isabel Flores, obrigados. Uma conversa muito, muito interessante. O Causa Comum agora carrega no botão de pausa para o verão. Regressamos quando regressarem as aulas, lá para setembro.